Konnichiwa Kokinae Gafan, Luiz Mário aqui mais uma vez, e como vocês podem ver, hoje a gente vai para a Terra do Sol Nascente. Mais especificamente vamos falar sobre desenhos animados japoneses ou animes. Bineto no Chokugo. Bom, eu não preciso nem falar que eu vou cometer alguns sacrilégios linguísticos nesse vídeo, então eu já peço perdão antecipadamente aos caros amigos entendedores de japonês. Historicamente falando, a animação japonesa veio na onda dos desenhos de Walt Disney no começo do século XX. A primeira obra japonesa ficou conhecida apenas em 2005, tendo sido descoberta por acaso em um projetor numa casa na cidade de Kyoto. O nome dessa animação é Tatsudo Shashin e significa literalmente imagem em movimento. É um filme de 3 segundos bem curtinho e mostra um menino vestido como um marinheiro escrevendo o nome da animação com kanjis e depois fazendo aquela tradicional referência. De lá pra cá, muita água passou por baixo dessa ponte. No Brasil, os animes começaram a aparecer na década de 80, mas o grande boom foi no início dos anos 90, com animações como Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Fly e outros. Essas obras-primas passavam na extinta TV Manchete, e no começo era o terror dos pais. Muitos achavam que as crianças ficavam agressivas, assistindo cenas de luta, mesmo que em desenhos, e acabavam restringindo ou mesmo proibindo as crianças de assistir. Hoje em dia a internet facilitou muito, e nós acabamos conhecendo praticamente tudo que os orientais fizeram em termos de animação. Desde lápis e papel até os mais recentes títulos 100% CGI, podemos nos deleitar com todo tipo de anime, não só os clássicos de luta ao estilo de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco. Muitas animações já tratam de assuntos, digamos, adultos, e não apenas no sentido tarado da coisa. Tramas complexas, dramas pessoais e relacionamentos também foram retratados nessa mídia. Mas o que mais chama a atenção dos animes ainda até hoje é o bom e velho estilo quebra-pau. Nomes como já citei são acompanhados de outros como Naruto, Full Metal Alchemist, Bleach, além das batalhas pouco menos sangrentas de Sakura Card Captors e Sailor Moon. São os nomes mais famosos, pelo menos por aqui no Brasil. E como eu não poderia deixar de fazer, eu vou citar e comentar rapidamente os meus 10 animes preferidos. Lembrando que essa lista é a minha preferência. Se você discorda, diga por que nos comentários aqui embaixo. Em 10º lugar nessa minha lista, com várias fases diferentes, Dragon Ball é o que a maioria das pessoas pensa quando se fala de animes. Protagonistas e vilões icônicos, além claro de vilões que viraram mocinhos, o Saiyajin Goku e seus amigos Vegeta, Piccolo e Kuririn e outros. Eles defendem a Terra em uma realidade futurista e alternativa de ameaças de outros planetas e planos. Cada combate era uma odisseia. O simples ato de acumular energia para desferir um só golpe podia demorar uma grande parte de um episódio ou até mais, e para ajudar às vezes não funcionava. Em 9º lugar está o anime também conhecido por Saint Seiya, o nome do personagem principal. Ele conta a história dos guerreiros regidos por constelações e que explodiam o cosmos e protegiam a reencarnação da deusa grega Atena das forças do mal. Foi para muitos a porta de entrada no mundo dos animes, também com várias sagas, e passando pelo mágico santuário da Grécia, o fundo do oceano, o reino de Hades, e sempre com os mesmos golpes, apenas cada vez mais poderosos. E claro, o personagem principal com o maior poder de todos, a imortalidade do protagonismo. Esse anime eu conheci há pouco, e eu assisti apenas uma parte da primeira temporada, mas ele ocupa a 8ª posição dessa lista porque fala de algo que é minha paixão há muito tempo: carros. Lançado em 95, 6 anos antes do primeiro Velozes e Furiosos, esse anime já nos levava ao mundo das corridas de rua, mais especificamente os drifts pelas estradas sinuosas das montanhas do Japão. Ainda quero assistir mais episódios e isso pode fazer o anime subir ainda mais nessa lista. No 7º lugar eu trago um anime relativamente novo e com uma premissa bastante interessante. Seres gigantes com aparência humana que atacam cidades e devoram seus habitantes sem motivo ou intenção aparente.
e tudo que poderia proteger as cidades, mas falha miseravelmente, são enormes muralhas. Mais bem-sucedidas, as tropas policiais das cidades com seus dispositivos de mobilidade omnidirecionais são o ponto forte do anime no início. Ver os heróis e heroínas balançando pra lá e pra cá em alta velocidade é muito show. Conhecido no Brasil apenas como Fly, esse anime é da velha guarda. Passava na extinta TV Manchete e contava a história de um menino que era guerreiro e mago em um mundo onde você era um ou outro, mas não os dois juntos. Eu lembro muito pouco, mas com muito carinho desse anime e por isso ele fica no 6º lugar dessa lista. Certamente, se eu fosse ver hoje não seria tão bom quanto foi no passado, mas por isso eu não tenho intenção de assistir novamente tão logo. Outro título relativamente recente, esse anime com temática espacial pós-apocalíptica está disponível na Netflix e mostra algo que os japoneses e brasileiros, fãs de animes e de tokusatsu, adoram: robôs gigantes e seus pilotos. A nave Sidonia vaga pelo universo após a Terra ter sido destruída e a humanidade praticamente aniquilada por alienígenas chamados Gauna. E claro, a única forma efetiva de combater esses Gaunas é com esses robôs gigantes, os Guardiões, pilotados pelos protagonistas. O mais legal dessa série é como os autores imaginam que os humanos teriam evoluído nesse futuro, chegando a fazer fotossíntese ao invés de se alimentar normalmente, o que faz todo sentido em uma nave onde os locais de plantio e criação de animais são limitados, se não inexistentes. E esse leva o 5º lugar na minha lista exatamente por essa criatividade. Ainda falando sobre robôs gigantes, eu vou comentar um pouquinho agora sobre Mobile Suit Gundam. É o anime que iniciou essa levada de robôs gigantes pilotados por pessoas em guerras diversas. Ele foi lançado em 79 e hoje é uma das franquias mais bem-sucedidas financeiramente da história do cinema e da TV. Na lista oficial ele está em 15º lugar, tendo gerado um total de 20 bilhões de dólares nesses 40 anos. Claro, isso entre séries de animes, ovas, videogames, action figures, brinquedos oficiais. Por isso, e por faz parte da minha infância, essa obra eu coloco em 4º lugar na minha lista. Ah, o queridinho de todos que amam animes. Naruto e Naruto Shippuden, e mais recentemente Boruto, são animes que tratam do mundo ninja, mas de uma forma um pouco diferente do que a gente estava acostumado. O Naruto e os seus amigos mostram ninjas que praticam o bem, que ajudam comunidades, que oferecem seus trabalhos em troca de financiamento, ao contrário da imagem que nós tínhamos de ninjas como assassinos desconhecidos que atuavam nas sombras. Esse anime mostra que o ninja não precisa ser frio, nem trabalhar apenas como assassino. Mostra também que coloca a amizade e família acima de tudo, e eu não falo da família de sangue, mas da família que você adota e que te adota de volta. O anime fala de superação, de esforço acima de talento, de amizade fiel. Nossa, são muitos assuntos em um só anime. E por isso Naruto está na 3ª posição na minha lista. Esse anime é específico para quem curte Tarantino. Caçadores de recompensa, duelos, kung fu, drogas, naves espaciais, perseguições frenéticas, tudo regado com o melhor do blues e do jazz e concentrados em apenas uma temporada. Escolher entre esse e o próximo título foi muito difícil. E sinceramente, eu ainda tenho as minhas dúvidas se escolhi a ordem certa. Sem sombra de dúvidas, eu assistirei Cowboy Bebop muitas e muitas vezes no futuro, até porque tá pra sair algo sobre a série na Netflix e não só a exibição do original. Esse é um caso à parte. Certamente é o anime mais psicológico que eu já assisti. E se tem algo mais intenso do que esse, eu não conheço e não sei se eu iria assistir, porque o Evangelion já me deixou com os miolos no teto. Claro, ele tem robôs gigantes, tem experiências genéticas, tem drama em família, tem traição, tem um chefe de uma facção paramilitar tentando se sobrepor ao governo e com um complexo de divindade, mas até hoje eu tô tentando entender os últimos 2 episódios dessa temporada única. Ficou tão complicado que os produtores fizeram não um, mas 2 filmes tentando explicar melhor e ainda não foi suficiente.
mas o pouco que entendemos faz o nosso cérebro se contorcerem dentro do crânio. Resumindo, três crianças são os únicos seres vivos capazes de controlar os Evas, robôs gigantes criados para defender a humanidade dos Angels, que foram enviados por Deus para a Terra para cumprir uma profecia dos escritos do Mar Morto. Sim, mistura religião inclusive. E por todos esses motivos, ele está em primeiro lugar na minha lista. E aí pessoal, quem aí assiste mais animes do que filmes e séries? Quem sabe tudo sobre o anime preferido? Quem quer saber especificamente o review de algum dos animes que eu mencionei ou até de outros? Comenta aqui embaixo e aproveita para curtir esse vídeo se ainda não curtiram, se inscrever no canal se ainda não são inscritos, ativar as notificações marcando a opção todas e também compartilhando com quem você sabe que é expert em algum dos títulos que eu mencionei. Por hoje eu fico por aqui. Um grande abraço e mite kurete arigatou!